Muito boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos à live 5 da série Conheça o seu ciclo menstrual. E hoje nós vamos falar sobre cuidados para um ciclo saudável. Então quero te convidar a ficar aqui até o final para a gente conhecer aí o que essa médica naturopata traz de dicas pra gente, né? A Lara Briden, que é esse livrinho aqui que eu estou me inspirando para fazer essa série de lives, o que nunca te contaram sobre o seu ciclo menstrual. E ela traz aí, ela apresenta para nós uma tríade, assim, eu tô chamando, né? Porque são 3 elementos que ela chama assim de cuidados, que incluem cuidados para manutenção do ciclo, né? Então são 3 coisas que nós vamos falar hoje nessa live que contemplam essa manutenção do ciclo. Mas eu quero começar perguntando por que é importante e por que é tão importante ter um ciclo regular e saudável, né? Cris, o que isso impacta? Por que eu deveria me preocupar com isso então? Porque como a gente já viu nas outras lives, né, nosso ciclo menstrual, ele demonstra nossa vitalidade, ele é um sinal vital da nossa saúde, né? Isso é já considerado aí, tem até algumas declarações, né? Por exemplo, aqui no livro dela, ela fala da Academia de Ginecologistas Americana, né, que já declara isso. Enfim, a gente sabe aí da importância de manter um ciclo saudável e regular, tá bom? Boa noite, Lili, seja bem-vinda. E também a própria Lara Briden, que é a autora desse livro, fala, né, que para ela é um indicador chave da saúde, do relatório mensal, né, da nossa saúde. E também porque a ovulação, como a gente viu, né, como a menstruação, como a gente viu, é um sinal de que eu estou ovulando, né? E ovular não é importante somente para quem quer gerar um bebê, mas ovular também significa produção de progesterona, significa uma boa dança hormonal, né, pra gente, o que impacta em outras questões, como humor, como sono, como metabolismo. A própria questão do estresse também é controlada por esses hormônios que são produzidos aí durante a ovulação. Então tem uma série de questões. Isso falando, focada aqui no conteúdo desse livro, né? Que eu quis trazer para agregar, porque eu trabalho com os saberes femininos. E eu falo muito aqui da parte emocional como terapeuta, da parte do quanto a gente se respeita em relação à nossa ciclicidade, né, ao nosso ciclo, às fases que a gente tem periodicamente. E eu quis trazer esse livro, esse conteúdo para agregar, para a gente começar cada vez mais se familiarizar com a questão de que o nosso corpo físico não é só o corpo físico, ele está, né, ele faz parte de um todo que inclui, sim, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo espiritual, né? Em outras lives eu já falei sobre essa questão energética, né, dos 7 corpos, então tá tudo interligado. Quando eu olho para minha saúde emocional, também é fundamental que eu olhe para minha saúde física. Quando eu falo que eu estou atenta ou não atenta, conectada ou não conectada às minhas emoções, aos sinais de cada fase do meu ciclo, eu também estou falando sobre manifestações físicas que acontecem, essas manifestações hormonais. E hoje a gente vai focar aqui em questões que essa médica naturopata fala, que são muito importantes, que são a base para manter, é claro que aqui o foco é o ciclo menstrual, mas a gente vai ver que é a saúde no geral, a saúde como um todo, tá bom? Então, eu já vou começar aqui a falar para vocês quais são esses 3 elementos que ela traz como fundamentais para a gente fazer uma base, uma manutenção. E aí, boa noite, Ana Gabriela, tudo bem? Seja bem-vinda.
Quando a gente fala de manutenção do ciclo, de manter esses princípios básicos que essa médica traz aqui pra gente, que eu tô compartilhando, a gente tá falando de coisas que vão impactar caso a gente precise, por exemplo, enfim, de um tratamento para uma endometriose, para uma síndrome de ovários policísticos, enfim, patologias aí que surgem, né, no nosso sistema aí reprodutor e que muitas vezes a gente não sabe que cuidados como esses que a gente vai compartilhar aqui, que eu vou compartilhar aqui, né, baseado nesse livro, fazem toda a diferença. E a gente vai logo foca só no tratamento, às vezes, convencional ali, que a gente não tá dizendo aqui, que eu não estou dizendo aqui que é descartável ou que não tem que fazer. Sim, tem que fazer, tem que procurar seu médico, mas também tu tem que, na minha visão, ter esse conhecimento do quanto que esses 3 pilares que eu já vou dividir com vocês faz diferença, tá? Até na assertividade, no complemento, né? De algum tratamento depois mais específico, caso se venha precisar. Então vamos lá. Essa médica, ela diz que existem alguns princípios básicos, né, pra gente, que farão toda a diferença no cuidado do nosso ciclo. E quais são esses 3 princípios básicos? São as diferentes medidas que a gente toma para acalmar o nosso sistema hormonal, para nutrir e desinflamar. Então, são essas três coisinhas, pequenas coisas que a gente já sabe de uma certa forma, a grande maioria, a gente escuta, a gente já ouviu falar, a gente já busca fazer, na grande maioria das vezes a gente está sempre em busca, né, de como eu posso viver de uma forma mais saudável, como eu posso controlar o nível de estresse, como eu posso desinflamar o meu corpo, como eu posso me nutrir melhor. O que eu quero dizer aqui é que talvez não seja, que novidade. Pelo menos ouvir falar, a gente já deve ter ouvido falar, a grande maioria de nós, dessas 3 pilarzinhos. Se acalmar, controlar o estresse, desinflamar o nosso organismo e se nutrir bem. Então, né, a gente está falando aqui de ciclo menstrual, de saúde do ciclo, e a gente vai falar de 3 pilares que é para a saúde nossa no geral. Então eu vou começar a explorar aqui cada um desses 3 pilares. Então, acalme o seu sistema hormonal. O que ela quer dizer com isso, né? Por que acalmar o nosso sistema hormonal é tão importante? Porque o estresse, e a gente vive sim a nossa realidade hoje, né? É uma realidade que estimula muito o estresse, né? A correria do dia a dia, muita informação, né? Então a grande maioria está exposta a bastante estresse. E o estresse, ele afeta o hipotálamo, que é o centro de comando do cérebro. E aí, o que acontece? Sob estresse, é reduzida a produção de hormônio. Então, aqueles hormônios tão importantes que a gente vem citando aí, o estrogênio e a progesterona, que são 2 hormônios principais aí do nosso ciclo, eles são diretamente afetados pelo estresse, né? Então, e o estresse, ele também pode causar ativação crônica do cortisol, que é um hormônio da sobrevivência. Então, geralmente esse hormônio, quando ele é ativado, né, de uma forma curta, assim, a curto prazo, ele é benéfico, porque ele nos ajuda nessa questão de sobrevivência, de luta e fuga, né? Ele é conhecido como hormônio da luta e fuga, por exemplo, no caso de uma infecção, de uma doença, né, de um perigo, esse hormônio atua, né, para que haja a nossa sobrevivência. Então não é que o cortisol ele é um vilão, mas é que
a produção, a ativação crônica dele, ou seja, eu estou sempre em estado de alerta, sempre em estado de atenção, meu cortisol está sempre alto, isso também vai implicar em questões que prejudicam o nosso ciclo, como por exemplo, reduzir a sensibilidade à insulina, impede a ovulação, causa disfunções que provocam fadiga, TPM, baixa imunidade, ciclos irregulares, baixa libido e outras coisas que acontecem quando a nossa produção de cortisol tá muito alta, né? Tá num pico sempre, né? Que ela chama aqui de ativação crônica do cortisol. Então, com essa pequena explanação que eu fiz aqui sobre esse primeiro ponto, né, de acalmar, da necessidade de acalmar o nosso sistema hormonal, a gente já pode ter ideia do impacto do estresse no nosso ciclo menstrual, assim como na nossa vida no geral. Como aqui a gente está focando na parte do ciclo, na parte da ovulação, da menstruação, né? Eu tô falando assim dessa forma para a gente poder compreender de que forma exatamente isso impacta, né? Então aqui vamos pegar pontos, olha, a TPM, ó, o cortisol influencia em sintomas da TPM. Quantas, né? Mulheres sofrem de sintomas e o quanto é reforçado, inclusive na próxima live da próxima quinta-feira agora, eu vou falar mais sobre a TPM. E aqui ela tá trazendo que esse excesso de cortisol no corpo impacta a TPM. Muitas mulheres acham que TPM é normal, que é assim mesmo, né? Na primeira live eu falei sobre as crenças que a gente alimenta em relação a isso, crenças limitantes. Ser mulher é sofrido mesmo, né? Fuja da mulher na TPM. E na verdade, tensão pré-menstrual não é para ser uma questão normal. Podem ter coisas por trás que estão provocando essa tensão pré-menstrual, esses sintomas fortes. Então, uma delas é pode ser que o teu estresse, né, que o teu nível de estresse esteja muito alto, pode ser que tu esteja produzindo cortisol de uma forma, ativando o cortisol de uma forma crônica, como a Lara Briden coloca aqui. E aí tu tá tendo esses sintomas, né, fortes na fase pré-menstrual, fadiga, né, cansaço, baixa libido, olha quanta coisa, né? Então, quando a gente fala pra se acalmar, respirar, respeitar as fases do ciclo, essa fase pré-menstrual, inclusive agora a gente tá na lua minguante, que é uma lua que representa e que simboliza também a fase pré-menstrual, é um momento de mais recolhimento. E geralmente, né, a gente tem dificuldade de respeitar isso. Quantas mulheres, né, agora ali nos meus stories que eu fiz sobre a lua minguante, sobre o período pré-menstrual, falaram, eu me sinto esgotada, eu me sinto cansada, eu me sinto com dificuldade de parar. E isso tudo vai ativando, porque uma das causas pode estar aqui, o nível de estresse, de agitação, cortisol muito alto. Então, olhar. E o que a gente tem que fazer, né? Que a gente na maior parte das vezes já sabe, né? Tem a ver com a nossa dieta, com o nosso estilo de vida, com a nossa forma de se alimentar, com a nossa forma de viver. E aí ela até traz aqui que uma boa dose de descanso e alegria podem mudar esse cenário aqui nesse primeiro pilar que a gente está falando. Muitas vezes a gente está tão sobrecarregada, a gente está tão vivendo no automático que a gente não percebe, que a gente nem faz mais as coisas que a gente gosta, a gente não cuida da gente. Na próxima live de quinta-feira às 20 horas, o foco vai ser TPM, a gente vai falar muito sobre isso, tempo para mim, né? Mas voltando aqui pro foco, como eu lido com esse estresse, com essa carga que o meu corpo tá tendo que lidar, né? E tá afetando aí a minha imunidade, tá me causando vários sintomas, inclusive TPM, baixa libido, cansaço. Olhando pro nosso estilo de vida, escolhendo aquilo que
né, até no livro ela coloca ali, determine pelo menos 2 horas por semana para fazer algo que tu realmente gosta. Não sei, é cozinhar, é dançar, é cantar, é fazer um yoga, enfim, tu vai descobrir o que é passear, caminhar, correr, namorar. Tu vai descobrindo, tu vai vendo aquilo que realmente te faz feliz. Então, pilar 1, acalme o seu sistema hormonal, e o antídoto, né? Uma dieta, um estilo de vida saudável. E aí fica o recado aqui dela que eu tô reforçando, né? Descanso e alegria. Quanto que custa isso? Será mesmo que tu não pode ter um tempinho para descansar? Será que tu não pode ter tempo para se divertir, para sentir aquilo que te faz bem, que te faz alegre, que te faz feliz? Então, olha o recado aí do pilar 1. E vamos ao pilar, ainda dentro do pilar 1, só reforçando a importância, viu? Por isso que é bom ter a colinha aqui, ó. Só reforçando a importância do sono e da atividade física, né? A gente falou ali da dieta e do estilo de vida, e isso inclui a questão do sono e do exercício físico, né? Da atividade física. Então, o sono estabiliza essas disfunções que eu falei ali dos hormônios, do cortisol, do estresse, né? Melhora a sensibilidade à insulina, regula a liberação do hormônio que produz aí, que faz parte dessa produção do estrogênio e da progesterona. Se tu tem dificuldade para dormir, né, considera algumas questões subjacentes também, né? Então, a questão do estresse crônico, pode ter baixo teor de açúcar no sangue, pode estar tendo uma dificuldade de desacelerar à noite, né? E aí, muito contato, às vezes o que influencia é esse contato que a gente está tendo aqui agora, né? A luz azul, né? Da TV, dos aparelhos, né? Dos celulares, dos telefones. Então aqui até deixei uma dica no material que eu vou compartilhar depois lá no Telegram. Eu sempre coloco o resumo das lives lá. E eu deixei ali uma dica de 2 aplicativos que dá para usar para reduzir essa luz azul, tá? Que pode ser isso que esteja aí impactando na tua dificuldade de dormir. Mas se essa dificuldade for muito frequente, busca um auxílio, vai olhar o que é, né? Porque realmente o sono, ele faz toda a diferença na nossa saúde. Assim como o exercício físico regular também ajuda a questão do estresse, melhora a sensibilidade à insulina, previne problemas como SOP, né, síndrome do ovário policístico. Quantas mulheres, né, eu atendo aqui na questão emocional, na parte terapêutica, que comentam, eu tenho SOP, eu já tô fazendo o tratamento. E sim, tem que fazer o tratamento, entrar com a medicação, mas a base, né, de prevenção e também que vai agilizar esse tratamento são essas questões aqui que a gente está falando dentro desse pilar 1, dentro de a gente ter o controle desse estresse. Para isso, boa alimentação, bom estilo de vida, um estilo de vida saudável, cuidar do sono, atividade física. Todo esse conjunto vai facilitar e até mesmo prevenir esse tipo de doença que a gente está falando aqui, mais das patologias ligadas aí ao nosso sistema feminino ali, da questão do reprodutor e tudo mais, a questão da ovulação, mas isso serve para a saúde no geral, tá bem? Então, não esquece aí, olhar para tua dieta, teu sono, atividade física e uma boa dose de descanso e alegria aí pra gente falar desse primeiro pilar. O segundo pilar, que a médica naturopata Lara Briden divide ali no livro dela, como sendo um pilar aí para um ciclo, como cuidados para um ciclo saudável, desinflamar o nosso organismo. Então, eu vou falar aqui, vou compartilhar 5 alimentos inflamatórios, tá? Então, assim,
Quando o nosso organismo está inflamado, o que acontece? Acontece um problema de comunicação. Então a gente tem diferentes partes no nosso organismo e essas partes precisam se comunicar, elas se comunicam através desses hormônios. Mas se tem inflamação, né, que podem ser, essas inflamações podem ser originadas de diversas formas. A gente vai falar aqui das inflamações pelos alimentos, e essa inflamação prejudica essa comunicação, causando aí diversos sintomas, impactos, doenças. Então é super importante a gente olhar para essa parte de desinflamar o nosso organismo. E aí, quais são os alimentos que, na opinião dela, da Lara Briden, são os que mais afetam essa questão inflamatória, né? Lembrando que aqui, né, não é para ser um diagnóstico, eu não tô dizendo aqui que tu tem isso, que se tu sentir tal coisa é isso, mas como eu tô compartilhando para fins de que tu perceba qual é a tua situação e possa buscar um médico para avaliar. Então, por exemplo, o alimento inflamatório número 1 que ela mais percebe nas milhares de pacientes que ela atende, o açúcar, né? Então, o açúcar refinado, né? O açúcar, ele causa danos aos nossos tecidos, né? Então, ali ela até exemplifica que essas partículas do açúcar vão se infiltrando ali nos nossos tecidos e ficam como se fossem pequenos chicletinhos grudados assim. Então causa danos aos tecidos e também causa resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? É uma condição que o nosso corpo ele se vê na necessidade de produzir cada vez mais insulina para tentar passar a mensagem dele, para tentar transformar todo esse açúcar em energia, né? Nesse processo que transforma esse açúcar recebido, fazer as quebras ali para poder transformar em energia. Isso não acontece. O nosso organismo, quando a gente tem resistência à insulina, a gente fica produzindo cada vez mais insulina, cada vez mais insulina. E essa produção exagerada de insulina é que gera a inflamação, ganho de peso, pode causar a diabetes, pode estimular a produção de testosterona. Por isso que as mulheres aí com SOP, a síndrome do ovário policístico, geralmente, né, é feita e é prescrita uma dieta com baixa, né, ou quase nada de ingestão de açúcar. Por quê? Né, substituição, né, por açúcares mais saudáveis também, porque esse açúcar pode causar isso, essa resistência à insulina que pode causar a SOP. Então, anti-inflamatório, alimento inflamatório número 1, açúcar. Açúcar, olha o açúcar, gente, cuidado com o açúcar, né? Segundo, o álcool. Então, o álcool, além de outros fatores, ele também prejudica a desintoxicação saudável do estrogênio. Então, o estrogênio a gente já viu, né, que é um hormônio aí que é produzido, o estradiol, que é o nosso melhor estrogênio, ele é produzido durante o nosso ciclo menstrual. E ele é muito necessário para a ovulação, assim como a progesterona. Mas, às vezes, o nosso corpo não dá conta de eliminar, né, esse estrogênio, né, e fica em excesso. E o álcool, ele prejudica essa eliminação. Ou seja, às vezes a gente pode estar com dor na ovulação, durante a ovulação, dor nas mamas, né, de novo aqui a resistência à insulina é provocada com a questão do álcool também. E é porque a gente está consumindo álcool, principalmente as bebidas açucaradas. Daí a gente une, né, o alimento inflamatório 1, o açúcar, e o 2, que é o álcool, com as bebidas alcoólicas açucaradas. E a gente nem sabe que a gente está contribuindo aí para toda essa inflamação, né? E o álcool também danifica a nossa parte do nosso microbioma intestinal, né?
Então toda a nossa parte ali onde ficam os organismos do nosso intestino que trabalham aí para nossa imunidade, que está totalmente ligada à questão da nossa digestão, é afetada pela inflamação através da ingestão do álcool, né? Então ela até dá a dica ali, quer desfrutar de uma bebida alcoólica de forma ocasional, né? Escolha as bebidas que não são açucaradas, de preferência o vinho seco ou cerveja. Então ela dá essa dica aí, né? Mas é muito importante que a gente saiba assim, que a gente na segunda live ou na terceira, agora não me lembro, eu falei, né? Conhecimento é poder de escolha. A partir do momento que a gente toma conhecimento das questões, dos impactos, a partir do momento que a gente cruza isso com o nosso processo de conhecimento, o que eu tô sentindo, o que o meu corpo tá manifestando, né? Será que eu tô reagindo? Será que é o meu drinkzinho lá que eu tô tomando semanalmente? Será que pode ser isso? Vou fazer um teste, vou procurar ajuda, vou falar com um médico, vou falar com um especialista, enfim. Essa é a ideia aqui, tá bom? Terceiro alimento anti-inflamatório, eu já quero partir para os que não são, né? Mas aqui a gente tá com foco no conhecer o que inflama o nosso organismo e prejudica o nosso ciclo menstrual e prejudica também a nossa saúde no geral. Terceiro, trigo. Então, ela diz, né, que 1 em cada 10 mulheres apresenta algum tipo de problema com o trigo, né? E aí, dentre outras questões que podem ser sintomas disso, ser resultados desses problemas com o trigo, estão os ciclos irregulares e as enxaquecas pré-menstruais. Então, ela relata ali exemplos no livro dela de pacientes que chegam com essa queixa, né, de sintomas pré-menstruais, como enxaquecas fortes, né, ciclos irregulares, e aí ela vai olhar ali, ela sugere uma mudança na alimentação, nessa parte do trigo, né, e as pacientes ali já percebem uma grande mudança, né, nessa TPM, nesses sintomas aí na fase pré-menstrual. E aí, gente, pode ser que tenha alergia a uma das várias proteínas do trigo. O trigo tem várias proteínas. A que a gente mais conhece, a alergia que a gente mais conhece é a do glúten, né? E o glúten, ele é uma proteína do trigo, mas ele também é de outros grãos. Então, a gente tem que olhar, e aí reforço, né? Tudo que eu tô falando aqui é no sentido de compartilhar conhecimento, para reflexão, para que daí, se algo daqui que eu tô compartilhando, tu vê que faz sentido, mas eu tenho notado isso, ou esse sintoma ou aquele, né? Quem sabe pode ser isso, daí tu procure um médico aí para te auxiliar, tá bem? Então, o terceiro alimento inflamatório que impacta diretamente no nosso ciclo menstrual e na nossa saúde como geral é o trigo. Então fiquem atentas aí a esses sintomas, né? E conversem com a médica de vocês sobre essa possibilidade, porque tem como medir, né, essa sensibilidade ao glúten, que é uma das proteínas, né, do trigo que normalmente aparece. Mas lembrando que não é só o glúten, tem outros tipos de proteína no trigo que também causam isso. Então, o glúten também ele é presente não só no trigo, tá? Mas no primo do trigo, que é o espelta, no centeio, na cevada e possivelmente na aveia. A aveia, naturalmente, ela não tem glúten. Mas como ela é cultivada junto com outros grãos, normalmente acaba tendo a contaminação cruzada que a gente chama, né? Então aí depende, tem que ver quando tu compra aveia lá se tem glúten ou não. Quarto alimento inflamatório, o leite, os laticínios, na verdade, né? O leite e os derivados do leite. Então, a gente escuta falar bastante da intolerância à questão da lactose,
que é bem comum, mas não é só essa questão, não. O que a gente quer focar aqui, o que ela traz, né, de foco e que impacta muito o ciclo menstrual é a inflamação gerada pela proteína do leite, que é a caseína A1. Então, como que a gente identifica geralmente que a gente tem essa intolerância, essa inflamação, na verdade, pela caseína A1, que é essa proteína do leite? Se normalmente teve amidalite com recorrência na infância, dor de ouvido, e aí depois aqui na fase adulta pode se manifestar rinite alérgica, sinusite, infecção pulmonar, eczemas, asma, questões como cólica, TPM, pode ser que tu tenha sim inflamações no teu organismo geradas por essa intolerância à proteína do leite, né? Então, crise no ciclo menstrual, né? O que isso tem a ver? Como eu falei, ele impacta com sintomas pré-menstruais. Então, a Lara Briden até traz, ela coloca vários casos ali no livro dela de pacientes que chegam com reclamações, né? Falando, eu tenho uma TPM muito forte, eu tenho muita acne, às vezes vai também por esse problema de pele, muita acne, muita oleosidade, uma cólica muito forte, né? Achando que tem um problema, enfim, que mais claramente estaria relacionado, e é a questão do alimento inflamatório. Uma intolerância ao leite ou seus derivados em função dessa proteína, geralmente, né, a proteína do leite, a caseína A1. Então, fiquem atentas, né, a qual é o tipo de alimentação, porque às vezes um alimento sim, ele pode ser considerado saudável, mas para ti ele não é. Tu tem alguma intolerância, alguma alergia que inclusive está impactando no teu ciclo menstrual. Então, por isso que, de novo, eu reforço, acompanhe o teu ciclo menstrual, registra, mapeia, porque ele é um grande oráculo, ele vai te dizer, assim como todo o nosso corpo mas ele vai te mostrar como é que tá a tua saúde, de uma forma geral, tá bem? Então, estamos aqui no quarto alimento. E qual é o quinto alimento que ela coloca como um alimento inflamatório, que geralmente os pacientes chegam no consultório dela com esse tipo de inflamação causada por esses 5 alimentos aí. O quinto são os óleos vegetais. Então, por exemplo, óleo vegetal de canola, de soja, de milho, de semente de algodão, né? Se forem processados ou hidrogenados, né? As gorduras trans, né, que tem também nos alimentos fritos, né? Então, assim, nesse estado, quando esses óleos vegetais estão nesse estado, né, eles estão num estado onde tem um excesso de ômega 6. E a gente não quer excesso de ômega 6. A gente precisa de ômega 6 de uma forma essencial e saudável, do que a gente já consegue em alimentos, né, em pequenas quantidades de nozes, sementes, arroz integral. E aí, o que a gente mais precisa é o ômega 3, né, que é para manter a inflamação baixa. Então, menos ômega 6, que é o caso do que a gente vai conseguir se a gente ficar consumindo muito esses óleos, né, que eu falei. Então a gente tem que preferir uma alimentação com menos ômega 6 e mais ômega 3, que está presente naturalmente nos frutos do mar, nos ovos, carnes, enfim, ou pode ter a suplementação também do ômega 3, né? Aí tem que falar com a sua médica, com a sua nutricionista. E também preferir o azeite de oliva, o óleo de coco ou de abacate, né? A própria manteiga ainda é melhor que esses óleos vegetais, né, processados. E então, olha como às vezes são pequenos detalhes e a gente está ingerindo isso há um tempão, há anos na nossa dieta, e isso pode estar causando
um impacto aí diretamente na nossa saúde. Então, revisando, alimentos inflamatórios, o número 1, o açúcar, álcool, trigo, laticínios e óleos vegetais. Então, são 5 alimentos que essa médica lista como os principais vilões aí da inflamação do nosso organismo e que impactam num ciclo que não é saudável, tá? Então, como a gente tá falando aqui, como manter um ciclo saudável? Evitar alimentos inflamatórios, desinflamar o nosso organismo. Aí tu vai lá, tu vai procurar a tua médica, né? E a tua nutricionista e vai conversar com elas qual é a melhor opção pro teu caso, que se tem algo que pode ser ajustado aí pra tua situação. E o terceiro pilar, nutra-se. Então, a gente vai falar aqui da parte do que eu estou ingerindo. A gente já tá falando de nutrição, quando a gente tá falando ali agora da questão inflamatória, né? Mas aqui ela dividiu para trazer a parte pra gente entender como se divide os macronutrientes e os micronutrientes. Então, a gente precisa de uma quantidade maior de macronutrientes e uma quantidade menor de micronutrientes. Quais são os macronutrientes? Velhos conhecidos nossos, né? A proteína, os carboidratos bons, ou ela que chama de carboidratos gentis, o amido, né? Através dos carboidratos gentis, e as gorduras boas. Então, a nossa alimentação, ela deve ser baseada nesses 3 macronutrientes, né? Então, por exemplo, o café da manhã, que é uma refeição, né, importante, enfim, essa primeira refeição, né, de ter bastante proteína também. Quando eu falo bastante, né, gente, me desculpem, eu não, né, tô falando aqui, eu falei isso na outra live, eu não sou médica, não sou nutricionista, então me desculpem se eu falar alguma coisa que não é adequada, assim, né? Porque bastante, o que é bastante, né? Às vezes o que é bastante pra mim não é bastante pra ti, às vezes a quantidade necessária pra mim não é a mesma quantidade pra ti, necessária pra ti. Então tu tem que consultar aí o teu médico, enfim, teu nutricionista pra saber o que é esse bastante, né? Mas é que a proteína, ela dá essa sustentação. Então, às vezes, ao invés de eu comer só um pão, mas se eu comer um pão de boa qualidade, né? Daí não vou considerar aqui se eu tenho intolerância a glúten ou não, essa função toda. Mas se eu tô comendo, vamos supor que eu não tenha aí essa questão de glúten, enfim, tô comendo lá um pão integral, um pão caseiro, integral, com fermentação natural. É um carboidrato, né? Um carboidrato bom, vou ter uma boa fonte ali de amido. Mas se eu colocar uma proteína junto e uma gordura, a minha refeição vai estar mais completa. O meu nível de saciedade vai estar melhor. E provavelmente, né, eu vou estar contemplando mais nutrientes também, né? Quanto mais rico for essa alimentação, mais chance de obter da alimentação natural tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes que eu preciso. Então, por isso que às vezes a gente tô na correria, só vou comer um pão. Tudo bem, ok, né? Se isso não for a tua realidade sempre. Mas que tu tenha esse conhecimento de que quanto mais tu cuidar dessa combinação de macro e micronutrientes, melhor, né? E aí, quanto mais tu se sentir saciada, tu também vai convencer o teu hipotálamo, que é o centro de comando do teu cérebro, que tu está nutrida, que tu pode sim ovular, que tu pode menstruar. Porque senão, se a gente não se nutre direito, o nosso cérebro lá, o nosso centro de comandos vai entender, opa, tem alguma coisa errada. Essa mulher, né, essa pessoa, ela não está apta a nenhum esforço, né? Ela não pode gastar energia. Então vamos suspender aqui esse processo da ovulação.
Então é muito importante, às vezes a gente não se dá conta de tudo que está envolvido, né, nesse processo todo. E o que são os, então, macronutrientes? Proteína, os carboidratos gentis, não falei dos carboidratos, né, mas ela chama de carboidratos gentis, esses amidos, como o arroz, a batata doce, a batata, o macarrão sem glúten, por exemplo, né, então ela chama de carboidratos gentis. E as gorduras boas. Gorduras boas a gente acabou falando antes, quando a gente falou ali dos óleos vegetais, que são inflamatórios, e como substituí-los, né? E os micronutrientes são as vitaminas e sais minerais que a gente precisa, né? E que muitas vezes a gente não consegue através só da nossa dieta, que a gente precisa suplementar. Existem muitos micronutrientes, né, que necessários para o nosso corpo, mas a gente vai entrar para uma suplementação se necessário. Se a nossa alimentação natural ali do nosso dia a dia não der conta. Como que a gente vê isso? Quando a gente vai fazer os exames, quando a gente tá com algum sintoma e a nosso médico suspeita, pode estar faltando algum nutriente, alguma vitamina, daí tu vai lá fazer exame e vê, olha, a quantidade de magnésio não tá boa, a quantidade de ferro, de vitamina D e por aí vai, né? E aí, qual que é quais são os nutrientes que a Lara Briden mais recomenda, mais prescreve para os pacientes dela, em termos, falando de ciclo menstrual, dessa saúde do corpo feminino? O primeiro micronutriente que ela mais prescreve é o magnésio. O magnésio, ele é obtido através das nozes, das sementes, dos vegetais de folhas verdes, mas quando a gente está muito estressada, ele é rapidamente eliminado do nosso corpo. E aí, será que a gente vive num mundo de muito estresse ou de pouco estresse? Será que a gente vive uma realidade de bem tranquila, né? Muitas vezes não, muitas vezes, né, a gente até falou sobre essa questão do nosso dia a dia, da nossa realidade, né? Principalmente hoje, com muita informação, muita correria, acaba se gerando ambientes de maior estresse, propícios para mais estresse. Então, o que acontece? Eu posso até ter uma alimentação, eu como ali o que é necessário para obter essa quantidade que o meu corpo precisa de magnésio, que é o que a gente está falando aqui, mas como eu estou muito estressado, o meu corpo elimina rapidinho esse magnésio. Então, por isso que a Lara Briden diz, o campeão dos micronutrientes para saúde, claro que ele é para uma saúde em geral, mas ele também é muito importante para o ciclo, é o magnésio, tá? E por que ele é o suplemento número 1? Porque ele tranquiliza e acalma o sistema nervoso, ajuda no sono, melhora aquela função da insulina que eu falei antes e também do hormônio tiroidiano, que é super importante para o nosso ciclo, além de que o magnésio ele é anti-inflamatório também, tá? Então, o magnésio, os outros que ela prescreve com mais frequência, zinco, vitamina D e iodo. O zinco, ele também é anti-inflamatório, nutre os nossos folículos ovarianos, promovendo uma ovulação mais saudável, a produção de progesterona também, tá? E ele tá presente em produtos de origem animal, né? E aí tem que ver também a necessidade de suplementar ou não. A vitamina D, que ajuda a absorção do cálcio, mas isso é só a ponta do iceberg, né? Porque a vitamina D, ela tem a função muito poderosa em relação ao nosso sistema imunológico e hormonal. Então, é a vitamina, aquela que a gente conhece, né? Que a gente absorve tomando sol também em alguns horários. Ela está presente naturalmente na gema do ovo, no peixe cavalinha, mas é bem difícil de obter as quantidades suficientes através dos alimentos. Então, daqui a pouco a tua médica também vai verificar que alguns sintomas do teu ciclo podem ser deficiência de vitamina D, né, e do teu sistema imunológico. E o iodo?
O iodo, ele faz parte para os tratamentos de excesso de estrogênio. Então, eu até falei antes, né? O excesso de estrogênio, ele causa dores nas mamas, TPM, dor na ovulação, cistos ovarianos. E aí, quando a gente tem falta de iodo, a gente sente mais isso, né? Porque o iodo ajuda a eliminar também, né? A tratar esses sintomas, na verdade, né? Do excesso de estrogênio. Então, existem muitas controvérsias em relação à quantidade de iodo que é necessário no nosso organismo, mas essa médica, né, do livro que eu tô embasada aqui, ela costuma prescrever aí 0,25 miligramas na forma de iodeto de potássio ou iodo molecular. Tá? E aí tá disponível também em sal iodado, frutos do mar, manteigas, alimentos vegetais como cogumelos, folhas verdes e algas marinhas. Mas geralmente tem que fazer um exame aí para detectar o nível de iodo, tá bem? Então assim, com essa combinação, né, falando do último pilar que é a nutrição, com essa combinação do acalmar os hormônios, né? O estresse ali, né? Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Acalmar o sistema hormonal, desinflamar o nosso organismo e nutrir bem o nosso organismo. Esses são os 3 pilares aí que vão nos ajudar a dar uma base forte para nossa saúde, né? Aqui a gente tá focando na saúde do ciclo menstrual, mas isso impacta na saúde no geral também. E caso a gente venha ter alguma patologia, né? Como eu comentei ali no início, uma síndrome do ovário policístico, uma endometriose, adenomiose, tem enfim outras patologias. Se eu já tenho esses cuidados aqui, eu vou prevenir mais essas patologias e caso eu venha ter, eu vou estar mais forte, mais saudável para esse tratamento direcionado que eu vou precisar fazer. Vocês vão ver mais pra frente em outra live, eu vou falar um pouco dessas patologias e vocês vão ver que aqui tá a base para os tratamentos. Claro que a Lara Briden aqui, que é a naturopata que eu tô falando, ela direciona para um tratamento com fitoterápico, com alimentação, todo natural. Mas não quer dizer que no teu caso, se tu precise de um tratamento convencional, tu não possa usar toda essa base aqui para complementar, né? Inclusive a tua própria médica, mesmo usando um tratamento convencional, porque ela não é não é naturopata, ela também vai te trazer essas questões aqui. Cuida do teu estresse, né? Essa questão hormonal, cuida da tua alimentação, quanto teu corpo tá intoxicado, inflamado, né? Em outra live a gente vai ver também outros tipos de elementos que intoxicam o nosso corpo. E aí você vai, Cris, o que tudo isso, né? Porque tu tá falando aí de uma coisa que tá relacionada à medicina, à nutrição, sim. Porque, como eu falei lá no início, é um todo. A gente precisa, sim, começar a buscar mais conhecimento cada vez mais e entendimento sobre o funcionamento dessa nossa casinha aqui da nossa alma, né? Como ela funciona. E tem coisas que vão ser muito particulares, que é pra ti. Eu sempre gosto de dar meu exemplo, né? Do brócolis. Olha o exemplo do brócolis de novo. Acho que a Deusa Giz entrou aí, a Débora, tudo bem? Sejam bem-vindas. O exemplo do brócolis é um alimento riquíssimo em nutrientes, muito saudável, mas para mim, não, eu não consigo, não me faz bem, eu não tenho uma boa digestão com o brócolis, né? Então, brincadeiras à parte, né, do brócolis, pra mim não é bom. Então, como que eu descobri isso? Testando, falando com uma nutricionista especializada,
né, uma nutricionista da minha confiança, e a gente foi testando os alimentos, a gente foi vendo, foi fazendo exames e chegamos a conclusões que alguns tipos de alimento, por mais saudáveis que sejam, considerados saudáveis, que são super nutritivos, para o meu organismo não fazem bem. Então, assim, tudo começa pelo autoconhecimento. E quando a gente une conhecimento, autoconhecimento, né? Então, eu busco informações, que é o que eu tô fazendo aqui, eu tô compartilhando informações. Tô dizendo, ó, gente, aqui baseado na referência tal, isso. Eu estou compartilhando informações com vocês. E também tô aprendendo, né? Quando eu compartilho, eu aprendo também. Aí eu pego o autoconhecimento, como que é isso pra mim, como que é o meu ciclo, como que é a minha ciclicidade feminina, como que é o meu organismo, quais são os sintomas que eu tenho sentido ou que eu já senti. E aí eu atrelo isso, faço um conjunto para me conhecer melhor, vou buscar ajudas necessárias, aí eu vou até saber melhor o que eu preciso, que tipo de ajuda eu preciso, e aí eu vou cuidando de mim, como de uma forma integral. Vou cuidando do meu físico, vou cuidando das minhas emoções, vou cuidando da minha espiritualidade, e assim eu vou evoluindo. Assim eu posso também fazer melhor o meu servir. Quanto mais eu cuido de mim dessa forma, mais eu também estou melhor preparada para servir o outro, para levar o outro por onde eu já andei ou estou andando, né? A gente só leva o outro no lugar que a gente já foi, né? Então, eu acho muito lindo esse processo. Eu fico muito, muito grata, muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida nos últimos anos aí, em termos de dedicação ao autoconhecimento, à busca do meu propósito, de me conhecer melhor, porque eu fui me redescobrindo e hoje eu posso estar aqui compartilhando essa jornada com vocês também, tá? Então, espero que a live de hoje, que o conteúdo de hoje traga luz aí para ti também, né? Vou disponibilizar a gravação lá no canal do YouTube, vou disponibilizar esse material aqui de apoio também com um resumo dos principais pontos no canal do Telegram. Os links estão ali na bio do Instagram. E espero que seja muito útil aí para ti também. Gratidão por quem passou aqui, gratidão também a quem vai assistir essa gravação depois. Muita luz para vocês e até quinta-feira que vem, agora dia 22 às 20 horas, com a live sobre TPM, não percam!